Chegamos ao último capítulo da primeira carta de Pedro, nossa série Peregrinos. Hoje nós vamos encerrar essa primeira parte. Pedro, temos sido edificados, amém, irmãos? Os irmãos que não conseguiram acompanhar alguma mensagem, elas estão todas disponíveis nas plataformas digitais, YouTube, Spotify. Poderão sempre voltar lá, ouvir novamente, ser edificado novamente, porque a mensagem tem sido muito atual, amém? Concordam? Tudo que a palavra de Deus é eterna, né? Então ela ultrapassa o tempo e os limites do tempo. Portanto, vamos ao que de fato interessa. Gostaria, antes do mais, de orarmos ao Senhor. Pai, entregamos este momento em Tuas mãos, para que o Senhor fale conosco. Pedimos, Pai, que o Senhor possa aquietar o nosso coração, a nossa mente neste momento, que a Tua palavra será falada, a Tua palavra será ouvida, que o Teu Espírito ele possa trabalhar entre nós e transformar o nosso coração na medida da Tua vontade, do Teu querer, quebrando toda a incredulidade, toda a soberba, toda a arrogância, tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos mais de Ti. Fale conosco nesta manhã, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, portanto, gostaria de relembrar aos irmãos sobre o que nós temos trabalhado dentro de toda essa carta. Relembro aqui que o contexto qual Pedro está inserido é um contexto de intensa perseguição. Nós talvez não façamos ideia, né, do que isso significa, mas nós podemos imaginar, né? Principalmente olhando os irmãos que hoje ainda são perseguidos, né, em países africanos, Oriente Médio e por aí afora. Então, Pedro ele escreve nesse contexto, ele escreve diante das províncias do Império Romano, as cidades que estão ali em volta, e ele define esses irmãos como peregrinos, não só para falar de judeus ou gentios, mas para falar de todos os cristãos que estavam vivendo sobre essa intensa perseguição. Então, esses irmãos eles foram marginalizados em dois sentidos. Primeiro, geograficamente, eles foram dispersos, né? Muitos deles ali dentro do contexto, Nero, numa de expansão, dentro do poder que ele tinha, ele planejou um incêndio em Roma para poder expandir. E quando ele viu que não deu muito certo esse plano e os próprios romanos começaram a atacá-lo e a persegui-lo, ele direciona essa mensagem para os cristãos, dizendo que eles que haviam, então, feito esse plano de incendiar Roma. Alguns cristãos tiveram que rapidamente deixar tudo que tinham, família, trabalho, enfim, pegar tudo que tinham e sair do Império Romano, sair dos domínios romanos e irem para outras cidades e outras localidades. E os que ficaram foram socialmente excluídos. Então havia uma perseguição interna, não propriamente do exército romano, mas da própria população. As pessoas imaginem o que nós vivemos hoje, né? Colegas de trabalho nos perseguindo, pessoas indo contra a nossa fé, o próprio sistema colocando leis que também ofendem a nossa fé. Então eles estavam vivendo diante desse contexto. Então, nas entrelinhas, a perseguição acontecia muito mais no cotidiano, no dia a dia, na segunda-feira de manhã, do que propriamente para os irmãos que estavam saindo do Império Romano e dos seus domínios, ok? E depois de uma análise, depois de ver todas as pregações, todos esses capítulos que nós temos trabalhado até aqui, eu me perguntei, por que Pedro trabalha outros assuntos diante de um contexto de perseguição? Por que ele está falando sobre ética, sobre casais, sobre vários tipos de assunto no decorrer da carta, diante de pessoas que estão mais preocupadas em fugir e não serem maltratadas, do que propriamente estar falando sobre outros tipos de situações que provavelmente ninguém iria querer ouvir. E o que o Senhor me levou a enxergar nas entrelinhas? É que Pedro ele não estava apenas tentando consolar os irmãos perseguidos. Ele estava reposicionando a identidade de todos aqueles que iriam ler esta carta diante do sofrimento. Pedro está como quem diz, não basta só fugir, não basta apenas receber consolo do Senhor, você precisa avançar mediante o sofrimento. Você não pode se entregar a Ele. Você precisa caminhar. Existe vida mesmo diante do sofrimento.
Então ele está tentando, primeiramente, e isso é incrível, porque ele começa a carta justamente com isso. Ele não começa dando os 5 passos do que fazer na perseguição. Ele começa trabalhando identidade. Porque ele sabe que se a nossa identidade for afetada, todo o resto da nossa vida o é. Se você não sabe quem você é, você não irá para lugar nenhum, irmão. Você irá ser sempre transformado e moldado conforme aquilo que entra na sua mente. Então a primeira coisa que Pedro trabalha é a identidade. Você primeiro precisa saber quem Deus é e automaticamente saber quem você é, e a partir daí você vai conseguir agir mediante o sofrimento. Então não basta ser só consolado mediante a dor. Você precisa saber que mesmo diante do buraco do sofrimento, existe um espaço para se avançar. E é isso que ele está trabalhando. Por quê? Porque ele melhor do que ninguém, meus irmãos, e vamos combinar que isso é uma realidade. Ele melhor do que ninguém sabia o que é o sofrimento. Lembra os irmãos que Pedro já estava aqui no fim da vida. Toda a sua vida foi marcada, principalmente após a ressurreição de Cristo, foi marcada por perseguição, dor e sofrimento físico, inclusive. Então, melhor do que ninguém para falar sobre sofrimento e como viver diante dele, Pedro. E cada capítulo da carta ela tem uma função muito específica. Por exemplo, o primeiro, como eu falei, ele vai trabalhar, antes de falar como agir, Pedro vai trabalhar a identidade. Ele vai falar vai dizer que nós somos eleitos, santificados, nascidos de novo. Isso serve para que o sofrimento ele não destrua quem nós somos. Como eu falei, quem sabe quem é, não desaba na perseguição, não desaba no sofrimento. Mesmo que isso possa nos afligir, possa trazer dor, dificuldade de nós nos levantarmos, não altera quem nós somos. E, consequentemente, na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque a tendência natural do ser humano é deixar Deus. Essa é a nossa tendência, e não me diga que, porque eu sou cristão, nunca deixar. Não, nós principalmente que conhecemos. A tendência diante do sofrimento é deixarmos Deus. E quando eu falo de deixar Deus, talvez na sua mente agora você está falando, não, mas Deus está sempre comigo, Ele prometeu. O Rui, inclusive, falou isso. Mas ouçam, a promessa de Deus não é em detrimento aos seus princípios, ou seja, a quem Ele é. Deus não quebra princípio nenhum para agradar seja quem for. Ele não se curva ao Deus da nossa imaginação. Sabe, o Deus que nós criamos e falamos, esse Deus está sempre comigo, é o Deus da nossa imaginação. Porque Deus em nenhum momento quebra princípios para nos agradar. Talvez nós estejamos a passar, por exemplo, por uma situação difícil na vida. Sofrimento sem fim, isso afeta de fato o nosso emocional. Quem está passando por sofrimento? Isso causa, de fato, dúvida. Isso nos traz dores, irmãos. É natural do ser humano. A tendência diante disso, se previamente nós não estivermos, o quê? Nós não estivermos no meio de uma relação com Deus, frutificando dentro de nós o nosso homem interior, diante de Deus e diante da comunhão da igreja. Se nós não estivermos preparando uma estrutura capaz de suportar os dias que aí virão, certamente a nossa tendência natural é se afastar. E aí vem essa frase, não, mas Deus está sempre comigo. E aí eu repito, sim, o Deus da sua imaginação, o Deus que você criou para você. Por quê? Porque nas nossas crises, nós não deixamos de trabalhar. Nós não deixamos de buscar o sustento para a nossa casa. Nas nossas crises, nós não rasgamos dinheiro, mas deixamos de vir à igreja. Mas deixamos de ter comunhão com os irmãos. Mas deixamos de receber orientação, instruções de pessoas maduras, de lideranças. E se continuamos a ler a Bíblia. E ouçam, irmãos, tudo isso que eu acabei de falar é deixar Deus. Eu e você, quando agimos assim, nós estamos quebrando princípios que são inegociáveis para Deus. Então eu pergunto, estamos deixando muitas vezes Deus ou não? Qual é o Deus que está, então, sempre comigo? É o Deus da nossa imaginação, é o Deus que nós acreditamos existir, mas que quando comparado ao que Ele fala nas Escrituras, não bate muito certo. Então, muitas vezes, o Deus da nossa imaginação, dos nossos desejos que nós criamos, esse está conosco. Que Paulo chama de o Deus do nosso ventre.
Ele se molda à nossa vontade. É o Deus ortopédico, né? Se encaixa perfeitamente. No capítulo 2 e 3, a carta vai falar sobre o testemunho cristão. Ele trabalha aqui ética, ele trabalha várias instruções com patrões, com casamento. E é interessante porque tudo isso, se nós compreendemos o porquê Pedro fala sobre isso, é algo vital para nós. Por quê? Porque a perseguição naqueles tempos aconteciam justamente nessas esferas cotidianas, com patrões dentro do casamento, e é onde Satanás, diante das brechas, ele atua. Então, por isso ele veio trazer todo esse contexto, para que você saiba, mediante essas situações, como agir. Então, a ética não é um desvio aqui do tema, é uma resposta prática à hostilidade da vida. Como eu e você respondemos à hostilidade lá fora? Com santidade. Né? Às vezes nós nos revoltamos com pseudo-pastores, pseudo-líderes que estão manchando o nome do evangelho em Portugal e no mundo. Nós nos revoltamos e ficamos muito indignados. Pessoas que se dizem cristãs e não vivem como cristãos. Mas a nossa posição não é uma revolta e uma luta contra eles. Como eu respondo a esse tipo de situação? Com santidade. Com um testemunho digno. Quanto mais cristãos, vivendo de forma coerente com as Escrituras, tivermos, mais nós somos uma resposta contra esses falsos cristãos e falsos pastores. Então não precisamos armar aqui uma revolução. Viva como um crente. No capítulo 4, ele vem falar sobre o sofrimento, a teologia do sofrimento, o sofrimento como pedagogia. Imagina você entrar na escola, venha sofrer comigo. Basicamente, veio falar sobre isso, e ele apresenta aqui, o Rui explanou sobre isso, 2 tipos de sofrimento, pelo evangelho e pelo pecado. Não é que Deus queira o sofrimento em si, meus irmãos, mas Ele quer o resultado que é produzido no sofrimento. Então é necessário sofrer. Existem virtudes que não vão ser adquiridas de outra forma, senão passando pela prensa do Senhor. Então o sofrimento é didático, é um professor nos ensinando. Tem uns que gostam de repetir ano, né? E ficam lá na escola várias... Mas tem uns não, que são bons alunos e passam logo por aquilo. Então a aprovação depende muitas vezes de você. Então a lógica de Pedro é: você não sobrevive à perseguição apenas com coragem emocional. Até porque a nossa vida é instável, é ou não é, irmãos? Nós somos constantemente influenciados pelo nosso estado de espírito. Então, as emoções que nós temos, elas não podem nos definir. Por quê? Porque você precisa entender quem você é em Cristo. Porque se a emoção te definir, você vai viver a vida consoante ela. Um dia você está bem, aí você é muito crente. Um dia você está mal, aí você não é crente mais coisa nenhuma. Aí depois você volta... Não, meu irmão. Você é alguém em Cristo, isso é a sua posição, essa é a sua identidade, independente do seu estado de espírito. Essa é a base da vida cristã para quem realmente entendeu o evangelho e a vontade de Deus. Essas nuances todas que ele vem falar aqui é como um kit sobrevivência para a vida cristã. Como viver na terra diante dos sofrimentos da vida de forma que agrade a Deus. Agora no capítulo 5, ele vai concluir com uma instrução muito interessante, falando sobre os líderes da igreja. Então, depois que nós entendemos todo o terreno de Pedro, né? Perseguição, dispersão, gente com medo de continuar a viver, nós vamos ver 3 pontos aqui de como a igreja precisa viver o capítulo 5. Gostaria de ler com a igreja, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 5 de 1 Pedro. Eu vou ler para nós sermos mais rápidos. Acredito que seja a NVI aqui. Diz assim: portanto, rogo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participa da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória.
Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos ou soberbos, graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, ou leão, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força, porá vocês firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem se considera irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo do santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, meus irmãos, primeiro vamos entender como identificar um pastoreio verdadeiro. Para quê? Para que ninguém seja enganado por quem usa o nome de Deus em vão. Ou seja, você precisa saber o que é um verdadeiro pastoreio para identificar um falso pastoreio. Amém? Nós vamos falar sobre o lugar de humildade na vida da comunidade. Por quê? Porque liderança sem submissão de coração não sustenta nada. E nós vamos, por fim, falar e olhar para a vigilância espiritual que a nossa igreja, ou que as igrejas, precisam ter. Por quê? Porque o capítulo ele vai terminar com um leão que está à porta, rugindo. E Pedro não coloca aquilo ali por acaso. Amém? Então, primeiro ponto, como reconhecer um pastoreio verdadeiro e se proteger do falso? Bem, Pedro chega então nesse capítulo 5 aqui, depois de todo o ensinamento que ele faz até o capítulo 4, com uma pergunta. Quem irá sustentar a comunidade quando a pressão aumentar? Essa é a pergunta que ele está fazendo nas entrelinhas. Quem vai sustentar a igreja local quando o bicho estiver pegando? Existe, inclusive, em Portugal, não sei se os irmãos sabem, também ouvimos isso recentemente, uma direção de trabalho interreligioso em Portugal, onde se reúnem um representante de cada religião. Então estão todos lá, um da católica, um evangélico, budista, muçulmano, estão todos lá reunidos juntos em uma reunião. E eu soube esses dias que a AIMA, ela tem uma associação com este grupo. Ela não intervém diretamente, é como se fosse uma parceria. Por quê? Porque como a AIMA recebe, como é óbvio, muitos imigrantes que precisam, inclusive procuram os meios da AIMA para que consiga se interligar a uma religião, para que possam ser inseridas na sociedade, a AIMA tem essa associação com esse grupo interreligioso. Ou seja, todas as pessoas acabam por procurar as suas religiões ou suas igrejas, mostrando isso, uma coisa para nós, o grau de importância que uma religião tem para o mundo. Não só a nível religioso e espiritual, mas ético. Então as pessoas, elas buscam se inserir na sociedade. Elas buscam um grupo a qual pertencer. E Pedro, ele vem justamente apontar isso. Nos tempos de crise, onde todos estão dispersos, com medo, sofrendo, quem irá sustentar a comunidade? Porque certamente as pessoas virão. Elas irão nos procurar. Em tempos de insegurança, Pedro vai dizer que a resposta ela está circundando em 3 movimentos. Nessa fase final, ele faz um apelo aos presbíteros da igreja. A palavra apelo aqui é chamar a atenção, é fazer uma convocatória. Ele está chamando os líderes da igreja, os presbíteros, para um senso de urgência.
A palavra aqui é como se ele estivesse pedindo para os homens que foram chamados por Deus, que focassem no que é eterno e não no sofrimento e nas dificuldades e nas leis que estão sendo aprovadas, em tudo que parece mal, mas foquem no que é eterno, para que consigam ter e ser uma resposta para os tempos presentes na terra, para aqueles que irão chegar. Porque seria essencial para a vida das pessoas, dos membros. Em tempos de sofrimento e perseguição, é necessário a mais nobre liderança. Por isso ele diz assim, eu, presbítero com eles. Todos nós sabemos que Pedro era o apóstolo, certo? Mas ele se coloca numa posição de igualdade com eles. E ele fala, e não só eu, além de ser um igual a vocês, eu sofri com o meu Cristo. Eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então ele está dizendo, venham, andem do meu lado. Pedro está incentivando eles mediante a autoridade que ele recebe, pois ele foi testemunha ocular do Cristo. Então havia uma urgência para algo aqui que possivelmente no olhar, na perspectiva, tanto de orientação como direção em meio ao caos, seria fundamental para a vida das pessoas. E qual era? A integridade e a intencionalidade dos presbíteros, que é igual pastores, diante da sua real vocação. Então Pedro ele traz uma motivação para os pastores, né? Alguns são motivados por grandes riquezas, e aí Pedro traz uma motivação. Nesse tempo de sofrimento, pastores, vou dizer qual é a recompensa de vocês. Vocês serão coparticipantes, companheiros da glória que há de ser revelada um dia. Esse é o triunfo para vocês. Então, através do fato de que um dia os cristãos vão receber das mãos de Cristo a recompensa pelo nosso serviço, essa seria a maior e a melhor motivação para todos os líderes. E isso precisa ser um estímulo para o serviço cristão. Não só para pastores, para todos nós. Você que está inserido no local de trabalho, essa deve ser a nossa motivação. Pedro viveu sobre a experiência da transfiguração de Cristo, irmãos. Ele participou da glória do Senhor. Como eu já falei, como alguém que sabe o que é sofrimento, ele sabe qual é a resposta para conseguir viver diante do sofrimento. E sabe qual é? Viver sobre uma correta perspectiva sobre quem Deus é, sobre quem a igreja é e sobre o futuro. Sabe aquela frase, é errando que se aprende? Antibíblico. É acertando que se aprende. Não é errando que se aprende. Ele já está dando o sinal. Presbíteros, membros, existe um meio de viver diante do sofrimento sem ter que errar para aprender. Existe um meio de não estar quebrando sempre a cara com decisões erradas. Conheça o Senhor de forma correta, viva na igreja de forma correta e entenda que você não tem domínio sobre o futuro. Se você tiver uma correta perspectiva sobre essas coisas, você vai conseguir acertar antes de errar e agradar ao seu Senhor. Então, algo interessante é que Pedro, assim como se vê em todas as cartas pastorais, como Timóteo, ele apela aqui e chama a atenção para mais de um homem vocacionado para o cuidado do rebanho. Presbíteros, ele fala no plural, aos presbíteros que há entre vós. Por quê? Porque as igrejas do Novo Testamento, elas eram governadas pela congregação, mas eram lideradas por uma pluralidade de presbíteros e auxiliadas por diáconos, servis. Para quê? Para que os presbíteros ou pastores, sempre que eu estiver falando de presbíteros, eu estou falando tanto de pastores como de bispos, ok? Os três são a mesma pessoa. Então, nessa pluralidade, nesse grupo, nessa equipa de pastores, haviam também diáconos ordenados nas Escrituras. Para quê? Para que os presbíteros eles se dedicassem exclusivamente para aquilo pelo qual eles foram chamados. Sabe o que é? Ministério da Palavra e oração. Atos capítulo 6, vocês vão ver lá um rebuliço dentro da igreja, e aí eles falam, não convém que nós, Pedro e os apóstolos estão falando, não convém que nós nos dedicamos agora à distribuição do alimento, porque ele está dizendo, essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é nos esmeirar no ensino e na oração.
Então, é claro que apesar de dentro dos contextos variados de igreja, muitos pastores terem que ser administradores em muitas frentes por falta de pessoas que até deveriam ser intencionais em suas vocações, a plenitude do nosso serviço é a pregação e o ensino da palavra. Então, a igreja pode nos cobrar o dia em que nós não estivermos mais ensinando e orando. Fora isso, não é nossa vocação, amém? Só estamos quebrando um galho. Então, Pedro primeiro se apresenta como apóstolo no capítulo 1, que tem autoridade e responsabilidade sobre a igreja universal. E agora ele se apresenta como um presbítero, como um pastor, que tem responsabilidade mais restrita num grupo local. Então, nessa primeira fase, eu quero trazer algumas referências. A primeira referência é termos clareza que a Bíblia não diferencia, como eu falei anteriormente, presbíteros de pastores e de bispos. Todo presbítero é um pastor e todo pastor é um presbítero segundo a ordenação das Escrituras. É a mesma pessoa vista em perspectivas diferentes. Isso é interessante por quê? Porque aí você para de exaltar homens. Ao bispo, ao fulano de tal, são tudo da mesma coisa. Inclusive, eles deveriam ser os menores. Porque Jesus Cristo, o exemplo maior de todos, ele diz, eu não vim no mundo para ser servido, eu vim para... Então, um bom líder não está preocupado com o título. Está preocupado em ser o chão, onde todos conseguem ver a direção clara para o Cristo. E essas palavras vieram tanto de um contexto, presbíteros, bispos e pastores, vieram, pastores não, mas presbíteros e bispos vieram de um contexto tanto do Império Romano como do governo civil judaico. Olha que interessante, nem é um conceito bíblico, né? Vamos dizer assim, religioso. Por quê? Presbítero primeiro significava ancião. Antes mesmo, nos tempos antigos, antes de Cristo, o que acontecia? Os mais velhos, os que tinham mais experiência, e principalmente esses homens que se dedicavam mais ao ensino das Escrituras, eles se sentavam nas portas da cidade e as pessoas iam até eles para fazer o julgamento. Eles julgavam diante leis civis, as questões da vida e, claro, traziam também orientação espiritual. A partir do momento que os tempos foram avançando e vieram as comunidades, as sinagogas judaicas, esses homens passaram a se reunir em grupos e passaram a ser conhecidos como conselho de presbíteros. E eles, além de orientarem as sinagogas, eles também se sentavam às portas das sinagogas e continuavam, além de trazer instruções religiosas, também julgando, sendo os juízes, né, de forma de situações civis. Quando Cristo vem e vem a instituição da igreja, esses homens, então, eles passam a ser reconhecidos como aqueles que iriam agora ter o governo da igreja. Então, os presbíteros são responsáveis pelo governo da igreja. E ouçam que interessante, deixa de ter uma linhagem cronológica em termos de idade e passa agora a ter, segundo aquilo que a Bíblia fala, um caráter aprovado, aquele que governa bem a sua casa, e automaticamente governa bem a igreja. Ou seja, existem várias qualificações para ser um presbítero ou pastor aprovado. Já não está mais focado em idade. Por quê? Porque Timóteo, relembra aos irmãos, que era jovem e ele foi ordenado a presbítero. Inclusive, Paulo fala e repreende ele, não despreze o dom que há em ti. Avança, mesmo diante da tua idade. Depois, o pastor significa aquele que apacenta, é o líder que alimenta, que guia, que protege. O bispo, ele significa supervisor. No Império Romano, interessante, essa palavra vem do Império Romano. Esse termo era puramente civil. Sabe quem era o bispo? Era um inspetor romano, um auditor financeiro de Roma. Sempre que Roma conquistava uma determinada cidade, o bispo ia até lá para trazer ordem para aquilo, para cobrar impostos, para administrar bem aquilo. Então, essa palavra vem para o contexto cristão para destacar a responsabilidade de vigiar, proteger e governar o rebanho de Deus. Então, ele nem tinha tanta importância como colocam hoje em dia, né? Hoje o bispo é o superior de todos. Então, nós não podemos o quê, irmãos, diante disso? Confundir dom com ofício. Presbítero, pastor ou bispo, os três na mesma caixa, é a profissão. Pense numa profissão. Médico, advogado, dona de casa e etc., eletricista. O presbítero, ele tem uma profissão. Essa é a profissão.
Qual é o dom dele? Pastorear. Baseado em quê? Capítulo 4, que vai falar sobre os dons que o Espírito de Deus dá aos homens. Uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. E aí ele diz qual é o objetivo desses dons, que era o quê? Edificação da... Então, aquele que exerce o dom, ele precisa ensinar a igreja a fazer. Pensem num pastor como um professor. Ele não é aquele que quer que toda a igreja esteja bajulando ele. Ele não é aquele que toda a igreja, nossa, eu preciso da oração do meu pastor. Um bom pastor é aquele que ensina a igreja a pastorear, a ser pastoral, a cuidar uns dos outros, e não depende dele. Um bom evangelista, segundo Efésios 4, é aquele que ensina a igreja a evangelizar nos seus contextos de trabalho. Um bom mestre, aquele que ensina a igreja a ensinar a palavra de Deus. Dons não é ofício. Dons. Então, nós somos presbíteros. Eu, pastor Carmélio, depois tem o Adriano e o Rui aí, que estão também dentro desse contexto. Presbíteros é a nossa profissão. Qual é o nosso dom? Pastorear. É cuidar, é guiar, é direcionar as pessoas. E o presbítero, e o que é interessante? Essa causa de poder que elevam os homens diante daquilo que é o ofício dele, é a causa de Pedro estar aqui dizendo o que pode acontecer quando o ofício ele é muito elevado. Pode haver manipulação, intimidação. As pessoas podem certamente ser cegadas e conduzidas por esses falsos pastores, que estão mais preocupados com o seu próprio desejo, com o seu próprio poder, a partir de algo que Deus não instituiu, porque relembro que a palavra autoridade significa direito legal de representar Cristo. É só isso que nós temos, irmãos. Nós recebemos o direito legal de representar Cristo. Se você abre a Bíblia e não vê que nós estamos representando Cristo, nós não temos mais autoridade nenhuma. Então, se essas pessoas, pseudo-pastores, já não estão representando aquilo que Cristo é nas Escrituras, não tem autoridade nenhuma. Então, pare com essa treta de não toquei o ungido do Senhor. Que ungido se ele não segue a palavra de Deus? Aquele que segue, esse recebeu a autoridade da palavra de Deus. Hein? Portanto, Atos capítulo 20, 28, aparece aqui no contexto de Pedro, ele reforça isso. Diz, todo o rebanho precisa apacentar, cuidar, ensinar. Então, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a responsabilidade de quem está aqui em cima ensinando isso, porque vocês vão agora julgar, segundo a palavra, se o que nós estamos falando é realmente a palavra de Deus. Por isso que muitos não querem que os crentes não leiam a Bíblia. Mas aumenta a sua responsabilidade também de ensinar, de ter que cuidar de pessoas, de ter que evangelizar pessoas. Então estamos todos no mesmo bolo, irmãos. Provo isso em Atos 20, 17, que Paulo convoca aqui os presbíteros da igreja. Ele fala, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Mais à frente, no verso 28, ele falando desses mesmos presbíteros, ele diz assim, ó, atendei por vós e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoreares a igreja de Deus. Então, no mesmo contexto, ele fala dos três, uma única pessoa. Então, não há diferenciação e nem poder para essas pessoas quando se trata das Escrituras. Então a pergunta é essa, quem vai sustentar a comunidade quando a opressão e o sofrimento aumentar? A pluralidade de presbíteros, as equipas de pastores. Quais os benefícios de uma equipa de pastores? Combater justamente isso que Pedro está falando. Constrangimento, sórdida ganância e manipulação ou domínio. Ele fala, não por constrangimento, nem por sorte da ganância, nem como dominadores. Então, quando há uma pluralidade ou vários pastores, isso vai fornecer para a congregação, para a igreja, cuidado pastoral. Vai trazer homens com diferentes dons dentro da liderança, que completem os pontos fortes de uns pastores e que completem também as fraquezas de outros. Por quê? Porque nenhum pastor é dotado de todos os dons. Nenhum pastor consegue responder a todas as demandas da igreja. Vai diluir também as críticas da congregação. Vai ter mais pessoas para ouvir.
Vai aumentar a sabedoria pastoral, porque vai ouvir vários conselhos uns dos outros. Enfim, tem vários benefícios para isso. Portanto, Pedro ele inicia aqui falando sobre governo da igreja. Essa é a base que nós devemos nos apoiar em tempos de bonança, em tempos de sofrimento e do caos, a igreja local. Igreja local, eu volto a falar, é o projeto de Jesus. É a coisa mais importante para ele. E se nós amamos a Deus, nós deveríamos amar aquilo que ele ama. A sua igreja, e consequentemente ter como prioridade o nosso zelo e cuidado com a nossa igreja. Fazer de tudo para proteger tanto a integridade dela, como o testemunho público dela. Através do que, irmãos? Do nosso testemunho de vida. Quer proteger a igreja local? Seja um bom cristão lá fora. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer na vida é a escolha de uma igreja local. Sabe como você escolhe para onde você vai morar, o país que você quer ir ganhar dinheiro, a escola dos seus filhos? Sim, segundo as Escrituras, também deveria priorizar a escolha da sua igreja local. Porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te fazer crescer, é ela que vai te fazer mais parecido com Jesus. Em tempos de crise, de caos, é ela que vai cuidar de você. E dentro dessa escolha, vem um pacote de líderes. Que você não escolhe, já está lá englobado. Portanto, a segunda referência que Pedro usa, ele coloca-se aqui como posição de igualdade, né? Outros líderes também já fizeram isso. E o próprio Pedro se inclui nessa equipe, por quê? Porque ele sabe que uma comunidade, quando está sendo perseguida, ela pode estar sujeita a líderes autoritários, que vão querer ainda sugar ainda mais da vida dos crentes. Então ele sabe que líderes autoritários destroem a coesão da igreja. Líderes covardes abandonam o rebanho. Então ele se iguala. Ele fala, meus irmãos, eu estou com vocês, sou igual a vocês. Não tem aqui o Pedro, o apóstolo do Senhor. Ele fala no mesmo tom, na mesma linha que eles. E a terceira referência remete a dois lados da moeda. Presbíteros que se deixam corromper usando o dom para saciar os seus desejos. E membros que se deixam manipular pela falta de conhecimento das Escrituras. Então ele vai falar 3 paralelos. Por obrigação, de boa vontade. Por ganância, com dedicação. Como dominadores, como exemplos. Então qual é o contexto aqui? Ele fala, pastores ou presbíteros, pastoreiem o rebanho. A principal função de um pastor é alimentar o rebanho. Todo presbítero precisa ser capaz de ensinar. É inerente ao dom dele. Vem diante do dom dele. João atesta isso, 1 Timóteo atesta isso. Quando nós nos esmeiramos em ensinar, nós estamos protegendo as ovelhas, que é inclusive a analogia, a metáfora que ele usa aqui, de todo o engano. Como eu falei, torna o nosso trabalho muito mais difícil. Relembra também que o rebanho pertence ao supremo pastor e não a nós. E também deixamos que cada irmão vive sob uma correta perspectiva da liberdade do evangelho. Eu já vou falar um pouco sobre o aprisco. Mas, isso é interessante. Quando o pastor se esmeira no ensino, nós deixamos que a igreja viva a liberdade do evangelho. E, meus irmãos, existem muitas pessoas que gostam de viver aprisionados, mesmo diante da liberdade que lhe é ensinada. Ah, Francis, como? Lembre-se de Israel, que estavam livres, e o desejo deles era voltar para onde? Então, tem muitos irmãos que, quando são expostos ao evangelho, preferem viver sobre a comodidade do antigo aprisionamento. E por que Pedro escolhe essa metáfora da ovelha? Porque vai além de congregação aqui. Ele está falando sobre a relação íntima de pastor e de ovelha. Pedro não está falando sobre membros ou súditos. Ele está falando sobre a ovelha e as características que moldam a forma dela ser liderada. Algumas características de uma ovelha. Vulnerabilidade. Ela precisa de proteção e não de domínio. Quando Pedro vem falar aqui para os presbíteros não serem dominadores, antes se tornem modelos do rebanho, ele revela algo sobre a ovelha.
Ele está numa posição que ela está numa posição de fragilidade estrutural diante de quem lidera ela. Então, a imagem de pastor de ovelhas sugere cuidado, proteção, disciplina e orientação. Todas essas 4 funções pressupõem que quando uma ovelha está sozinha, ela está exposta. A quem, irmãos? Ok. Vocês já entenderam, né? Então não se isole, ovelha. Segundo, pertence a outro. A ovelha pertence a outro. Ela não é propriedade do pastor terreno. A palavra aqui, inclusive no original, significa isso. O rebanho tem um dono, e é Deus. A ovelha nunca pertence ao presbítero. Isso é crucial. Sei que muitos pastores tentam guerrear por membros. Esqueça isso, não é dele. O pastor, ele administra, ele não possui. Por quê? Porque esse rebanho custou muito caro. Custou o preço inestimável do sangue do Cristo. Terceiro, tendência de se dispersar e se desviar. A própria necessidade de guiar, que faz parte da nossa função pastoral, pressupõe que a ovelha, por natureza, se desorienta. O pastor tem um dom inerente à vocação. Isso eu aprendi há pouco tempo. Em uma conversa, nós conseguimos identificar o que falta do evangelho naquela pessoa. A gente fala, tá aqui. Eu sei que vai demorar talvez 10 anos para ela entender aquilo. Mas nós já conseguimos identificar rapidamente. A ovelha, ela não caminha automaticamente na direção certa. Ela precisa de uma direção ativa e constante. E o quarto, reflete o caráter de quem lidera. É muito interessante como, em uma congregação ou uma igreja, a ovelha ela assume a personalidade do seu pastor. Tanto de maneira boa quanto de maneira ruim. A ovelha, ela absorve o padrão do pastor. E isso é uma característica, sabe, derivada do quê? Da relação. Não apenas biológica, ela se molda ao ambiente de liderança. Tanto é que quando, por exemplo, se os irmãos forem em outra igreja, já ouvi alguns casos assim, vai achar estranho, às vezes soa até como uma crítica. Não, aquela igreja é muito assim. Mas não é porque está errada, é porque os irmãos já estão moldados aqui. Então, a ovelha é um animal de pastoreio contínuo. Não tem bucho para armazenar comida como os camelos, então ela precisa sempre ser ensinada. Ela precisa constantemente estar na igreja, amém, irmão? Não sou eu que estou dizendo, foi Pedro que chamou a gente de ovelha. Foi Jesus, inclusive, que chamou a gente de ovelha, né? Isso reforça aqui a lógica de Pedro. A ovelha depende dos pastores todos os dias, não apenas ocasionalmente. Ela não tem como se abastecer de uma vez só e sobreviver o resto da vida sozinha. Daí o verbo grego pastoreai. O verbo é poimaino, que significa alimentar como tarefa constante. E aí Pedro vai falar, não por constrangimento, mas de forma espontânea. Então a ovelha, como eu falei, não escolhe o pastor, por isso o pastor precisa escolher servir de coração, já que a ovelha ela não tem como fugir de um mau cuidado, a não ser que seus olhos sejam abertos. E Pedro aqui, meus irmãos, ele vai advertir contra o pecado da preguiça. E preguiça, ao contrário de que muitos acham, não é não fazer nada. É não fazer o que precisa ser feito. Isso é diferente. Existem muitos pastores que não suam a camisa, que não se fadigam na palavra, que não gostam de ler, que apacentam a si mesmo e os seus buchos, ao invés de cuidarem das ovelhas. E esses são pseudo-pastores que não nos representam. Como eu falei, a resposta contra esses pseudo-pastores é um testemunho correto, coerente. Ezequiel, inclusive, condena esses pastores. E você, membro, que está aqui talvez se perguntando, ok, isso talvez é uma pregação para pastores, onde é que eu entro nisso? Primeiro, você só consegue identificar um pastoreio verdadeiro se você conseguir identificar um falso. Então, eu estou lhe ensinando hoje o que é um pastoreio falso.
Porque se um dia você sair dessa igreja, ou se você for de outra igreja, você vai conseguir ter já o faro logo de entrada. Você só consegue filtrar as notícias da TV se conseguir, primeiro, conhecer a Bíblia e, de fato, o que a Bíblia ensina sobre pastoreio. Sabe essas que você ouve na TV? Nas notícias? Então, é nossa responsabilidade como membros conhecer as Escrituras. Conhecer para conseguir identificar o que, de fato, é um pastoreio verdadeiro. Ele fala, nem por sorte da ganância. Ou seja, os falsos mestres ou os falsos pastores são sempre motivados pelo dinheiro e pelo poder. Eles usam do poder e da sua posição para roubar pessoas. Não preciso dizer os episódios que já aconteceram em Portugal, né? A igreja, ela não é empresa. A finalidade da igreja não é enriquecer líderes. É fato, e ouçam bem o que eu vou dizer. Eu estou falando contra, mas eu quero deixar um parênteses. É fato que a Bíblia é clara em afirmar que os seus pastores devem ser bem pagos. É profissão, irmãos. Eu sei que nós menosprezamos isso e dizemos, não, é palavra de Deus, é Bíblia, tem que fazer de graça. É profissão, porque o próprio Paulo diz que nós somos dignos do nosso salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Inclusive um pastor precisa receber honorários. Leia 1 Coríntios capítulo 9. Leia 1 Timóteo capítulo 5. É responsabilidade da igreja pagar seus pastores a ponto deles não terem preocupações que os privem de exercerem o seu chamado, que é ensino da palavra e oração. É a nossa profissão, é o nosso ofício como médico, advogado e qualquer outra profissão. Portanto, os dízimos também devem ter essa finalidade, para deixar bem claro isso para todos. Porém, se membros não compreendem a função do dízimo, e onde ele se encaixa na Bíblia por sorte da ganância, muitas vezes, se tiver emprego, os pastores não devem de deixar de exercer o seu ofício. Mesmo que de maneira parcial, por terem que se ocupar com outras profissões. Porque quem sustenta a obra de Deus e a vida dos pastores é o próprio Deus. Amém, irmãos? Estamos esclarecidos com isso? Para um lado e para o outro? Amém. Porém, o desejo de dinheiro não merecido nunca deve ser motivo para ministros servirem. Cobiça, lembra os irmãos, que é a origem de todos os pecados, amém? Adão e Eva. Então, os pastores não devem se envolver em negócios deste mundo, ainda que legítimos, se estes negócios o desviarem da dedicação exclusiva do ministério. O pastor não pode se envolver? Pode. Mas, se privar ele de viver o seu chamamento, não pode. E qual é o papel do membro? E de quem está aqui pela primeira vez? É entender uma coisa de uma vez por todas. Eu sei que muitos de nós percorrem várias igrejas. Deus não precisa de dinheiro para nos curar. Para transformar a sua vida, Deus não precisa que você faça propostas para Ele, barganhas para Ele. Para prosperar a sua vida, Ele não precisa dos seus propósitos. Deus não faz trocas com ninguém. Deus é gracioso, faz o que deseja e quando deseja. Ele não cabe na nossa imaginação e nos nossos achismos. Identificar bandidos é um dos papéis do cristão. E denunciá-los sempre que possível é papel civil para o bem da sociedade. Amém, irmãos? Então, cuidado com essas muitas coisas que vocês ouvem. Deus não precisa disso. Se Ele quiser te direcionar para algum propósito específico, Ele o fará, Ele mesmo. Não precisa da sua barganha. O nosso papel como membros é apoiar pastores que sejam coerentes com a palavra. Que vivam sob a vocação pela qual eles foram chamados. Portanto, irmãos, sejamos contribuintes fiéis na casa do Senhor, mas não só no nosso dízimo e oferta, no nosso serviço, para que o fluxo que Deus estabeleceu nas Escrituras sustente a nossa vida cristã. Amém? E por fim ele fala nem como dominadores. Ou seja, a ovelha
ela tende, como eu falei, a imitar quem lidera. Ela reproduz. Então, aqui implica uma liderança por manipulação ou intimidação. Todos nós somos pessoas influenciáveis. Todos nós. Se nós não tivermos conhecimento da Escritura, certamente nós vamos achar que todas as pessoas que estão em cima de um púlpito são ungidas do Senhor. A verdadeira liderança bíblica é pelo exemplo. Amém? Toda a autoridade de um presbítero, ela vem através de Jesus mediante o Espírito Santo. Então, como eu falei para os irmãos, aquele que é grande no reino de Deus precisa ser pequeno aqui, o menor de todos. Ele precisa servir. Então, como membros ou pessoas que estão mais uma vez aqui pela primeira vez, é seu papel identificar esses dominadores que são o contrário de tipo de liderança de Jesus. Nós precisamos ajudar sempre que possível, ouçam isso, irmãos que estejam presos nessas jaulas de falta de conhecimento. Porém, algumas pessoas, como falei anteriormente, gostam de estar nesses lugares, como Israel queria voltar para o Egito. E aí, se o irmão já fez tudo o que é possível, vai embora de consciência limpa. Amém? Portanto, nós temos algumas responsabilidades. Os membros, eles são responsáveis por escolher a igreja local. Os membros, eles devem se sujeitar à liderança local. Os membros, eles são pastoreados pelos pastores da igreja local e não pelos pastores da internet que nem conhecem os irmãos, amém? Se tiver um BO, quem vai resolver somos nós, não são eles. Membros devem se sujeitar, mesmo que não concordem na totalidade. E se escolher uma igreja local, se esses pastores são bíblicos, devem se sujeitar à liderança. Membros precisam deixar-se pastorear pelos seus líderes. E há algo bem interessante aqui, irmãos, que é o aprisco. Existiam dois tipos de aprisco. Os irmãos sabem o que é aprisco? Amém? Estão comigo ainda, irmãos? O aprisco, ele era onde as ovelhas eram guardadas. E existiam dois tipos de aprisco. Vamos dizer assim, para a imaginação fluir. Um mais luxuoso, onde era a convenção dos pastores. Todos os pastores se reuniam e levavam os seus membros, e aí as ovelhas entravam todos nesse aprisco. Esse aprisco tinha porta, era bem cercado, e esse geralmente acontecia no verão. Só que no inverno tinha o aprisco mais simples, que é o que geralmente nós imaginamos. Ele é rodeado de pedras lá em Israel, pedras muito, muito altas, e não tem porta. E aí o que acontecia? Os pastores em Israel, eles ficavam na entrada do aprisco, uma vez que não tinha porta, inspecionando cada ovelha quando elas entravam, para ver se elas tinham algum tipo de lesão, se elas tinham algum tipo de problema antes de entrar para o aprisco. E olha que interessante, a inspeção do aprisco acontece onde, irmãos? Na entrada, não lá dentro. E uma vez dentro do espaço cercado, a ovelha tem mobilidade, ela pode andar onde ela quiser dentro desse aprisco. Ela não está amarrada, ela não está sob câmera de vigilância, ela não está sobre alguém que está constantemente vendo o que ela faz. Uma vez que ela está dentro, ela tem liberdade para andar onde ela quiser e pastar e comer a relva que ela quiser, desfrutando da provisão e proteção do pastor que está lá na porta. E isso é precisamente o que Pedro está trazendo aqui como analogia. Onde é que um pastor intervém na vida de um membro? Exatamente na margem, nos limites. Não é dentro. Não é na liberdade da vida. À noite, o que acontecia? O próprio pastor se deitava na porta, na abertura do curral ou do aprisco. E ele se tornava a porta. Nenhuma ovelha podia sair ou entrar, exceto que pulasse por cima dele. A ovelha ninja. Então, o pastor, ele não fica no meio do rebanho controlando cada movimento. Ele se posiciona exatamente no ponto de saída e de entrada, onde o perigo é real. Às vezes, o que acontecia?
existiam animais selvagens que ficavam ao derredor do aprisco, famintos. E eles conseguiam pular, porque os muros não eram muito altos. E quando eles pulavam, eles entravam e estavam no meio das ovelhas, às vezes conseguiam pegar alguma ovelha e matar a ovelha. E é aí nessa borda que o perigo entra. É aí que a intervenção do pastor é decisiva. Isso conecta aqui com Pedro, que fala sobre um leão que ruge. O leão, ele não ataca a ovelha confortavelmente no centro do aprisco. Ele sabe que tem alguém vigilante. O leão, ele sabe que as ovelhas estão sob o olhar do pastor. Ele tenta sob as bordas. O ponto de menor vigilância aparente, onde a ovelha pensa estar livre o suficiente para se afastar e tomar as suas próprias decisões. Quando é que o pastor intervém? Quando a ovelha está a ponto de pular do aprisco. O perigo está aí. Então, qual é a lógica pastoral aqui? Primeiro, dentro do aprisco, a ovelha pasta, ela descansa, ela se move, não há uma microgestão de todos os detalhes da vida dela. Isso reflete o que Pedro está dizendo, não como dominadores. Antes, deveriam tornar-se modelos do rebanho. Então, a dominação seria o quê? Controlar cada passo da ovelha. Dentro do espaço onde ela já está segura. Como que uma ovelha é segura? Quando ela está ouvindo a palavra, sabendo a direção que os presbíteros e os pastores estão dando, e ela tem liberdade para viver essa palavra. Essa é a melhor e a maior segurança que os irmãos podem ter. Então nós não temos que ter domínio sobre a vida dos irmãos. Nós temos que nos esmerar em ensinar a palavra de Deus. E o segundo, na margem do aprisco, é aí que nós temos que intervir. Ativamente, fisicamente, gostem, não gostem, problema é vosso. Porque é ali que a queda e o ataque realmente acontecem. É quando não há vigilância, é quando não estamos tão atentos, é quando a ovelha acha que pode tomar qualquer decisão, é onde acontece a tentação do pecado, é onde acontece o desvio doutrinário, é onde acontece a influência destrutiva que tenta fazer com que saltemos o muro. Então, na prática, isso. Um presbítero atento, ele não está controlando cada decisão de um membro, mas ele está presente exatamente quando alguém está prestes a se isolar da comunidade, quando está prestes a ceder à tentação recorrente, ou se deixar levar por uma falsa doutrina. É aí que nós intervimos. Amém, irmãos? E nessa parte final, Pedro vem dizer o seguinte, ele está dando um conselho aqui para os jovens e para uma humildade na comunidade, a partir do verso 5 ao 7. E ele vem dar uma instrução aos mais jovens a submeterem aos presbíteros, não apenas por hierarquia, mas ele está falando aqui sobre uma gestão de tensão interna. Quando comunidades, quando igrejas, quando pessoas estão sob pressão, irmãos, seja hostil, de forma perseguição, como acontece no Oriente, ou seja emocional, nossa mente sendo afetada por muitas influências, isso vai gerar conflitos de geração e de poder. E por isso ele cita o seguinte, Provérbios 3, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra aqui também pode ser um retrato às mudanças que acontecem, por exemplo, no seio da igreja. Quando uma igreja transiciona mudanças, a ideia do novo, e um retrato aqui comparado talvez aos jovens, gera conflito para aqueles que já estão confortáveis no modelo antigo, ou no modelo anterior. Como acontece, sabe onde? Com Esdras e Neemias, onde os mais jovens eles estavam felizes com a reconstrução novamente do templo, enquanto os mais velhos estavam chorando porque queriam voltar para o passado. Então mudanças nunca são bem recebidas por todos, isso é fato. Então Pedro, diante da autoridade que foi imposta sobre os presbíteros, que são responsáveis pelo rebanho, inclusive pelas decisões da saúde espiritual da igreja, ele apela para uma palavra. Sabe qual? Humildade. Ouçam isso. Os membros da igreja devem honrar
e nutrir respeito pela liderança. A submissão é uma atitude de maturidade. Jesus disse assim, em Mateus: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então, no mundo antigo, humildade nem era sinônimo de virtude. No nosso tempo também, em algumas situações não é, né? É de menosprezo. Mas Jesus usa essa expressão para ensinar como nós cristãos devemos agir e como nós cristãos devemos reagir mediante as circunstâncias. Mansidão fala de como você age diante das situações da vida. Humildade fala como você reage. Sabe quando você está no trânsito? Como você reage? Pedro está dizendo assim, vistam-se de humildade. Ele não está falando, sejam humildes às vezes. Vistam-se, cubram-se de humildade. Sabe qual é a palavra aqui? É literalmente amarrar algo em vocês e vocês andarem assim sempre. Nos tempos antigos, essa palavra era usada quando os escravos colocavam um avental em cima da roupa para não sujar a roupa quando estavam a fazer comida. Então, humildade é justamente a propensão à inferioridade. É colocar-se numa posição de quem de fato não tem nada de bom para oferecer. E que, por não ter, depende da bondade do Senhor. Então ele está falando o seguinte, irmãos, para todos nós. Coloquem-se numa posição onde vocês entendam que tudo, inclusive o vosso dom, depende dele. O querer e o realizar dependem dele. A revelação de quem ele é depende dele. Porque se você for soberbo o suficiente para achar que alguma coisa na sua vida depende da força dos seus braços, sabe o que a palavra aqui significa, soberbo? Alguém que se prepara para a guerra para ir batalhar contra. Você quer ir lutar contra Deus, irmãos? Todas as vezes que nós somos soberbos o suficiente para achar que algum aspecto da nossa vida depende de nós, você está armando um problemão com guerra com Deus. Aí é com você, meu irmão. Aí te vira aí. Essa é a palavra. Alguém que se organiza para batalhar contra. Aqueles que se despem de si mesmo e se colocam numa posição de humildade, recebem graça transformadora do Senhor. É isso que o versículo está dizendo. Então, às vezes, algumas pessoas se inibem de crescer com a igreja, porque tem muito trabalho, muitos afazeres, que lutam com as suas próprias forças, ou dizemos muitas vezes não ter cabeça para essas coisas de igreja, ou simplesmente ignoramos o fato de que existem coisas que Deus proporciona justamente no meio da sabedoria da igreja. Capacidades, ferramentas, inclusive para sermos bem-sucedidos fora. Segundo os padrões do reino, claro. E todas as vezes que nós somos soberbos o suficiente para acharmos que conseguimos viver uma fé cristã sozinhos, nós estamos armando um problemão com Deus. Porque relembra os irmãos que ele não quebra princípios para agradar ninguém. Então te aprume, irmãos. Até quando seremos soberbos? Essa é a minha pergunta. Até quando acharemos que alguma coisa vem e pertence a nós? Já me disseram, Deus nos dá o fôlego, o resto é conosco. Que tamanha soberba, meus irmãos. A escolha é nossa. Queremos continuar indo para uma batalha perdida com Deus, inclusive levando a nossa família junto? Ou nos vestimos de uma vez por todas de humildade e nos entregamos ao caminho de Deus, que Ele tem dado inclusive para os presbíteros das igrejas, para cuidar e guiar as ovelhas rumo à maturidade? Até quando você vai continuar empurrando a sua vida e a sua família batalha perdida? Tenhamos a humildade de entender que o que Deus confiou à nossa liderança foi algo precioso. E nós, todos nós da liderança, vamos prestar contas a Ele, de cada vida que Ele nos confiou. Então, meus irmãos, tenham essa segurança, nós sabemos para onde estamos indo. Nós não sabemos qual vai ser o processo até lá, mas nós sabemos para onde estamos indo. E queremos levar a igreja conosco, amém?
Glórias a Deus. E termino dizendo que a palavra ansiedade significa estrangulador. Portugal é um dos países da Europa com maior índice de ansiedade e depressão. Um país pequenininho, com muita ansiedade e depressão. Causada por pessoas que estão presas ao passado, pessoas que têm dúvidas sobre o presente e pessoas que têm incógnitas sobre o futuro. Tudo por causa de incredulidade. E ouçam, não estou falando só de pessoas não cristãs, estou falando de cristãos. Porque recentemente saiu uma estatística de pastores e líderes. Eles nem quiseram revelar o número, a porcentagem, porque eles falaram, está caótico. Nós não confiamos nele. A ansiedade, ela é como um estrangulador. E sabe o que a estatística também diz? Que 70% de tudo que nós temos como ansiedade não será resolvido. Então é o sofrimento em vão ainda por cima. Nós precisamos, irmãos, jogar todo o nosso descontentamento, todo o nosso desânimo, todo o nosso desespero, todo o nosso sofrimento no Senhor. A palavra aqui que ele fala, lançai a vossa ansiedade, nos tempos antigos era como jogar um manto em cima do jumento. Ele está falando, lancem todas as preocupações de vocês para o Senhor, porque Ele é o único que pode resolver. Ele é o único detentor do futuro. Relembra aos irmãos que quem nos deu expectativa de futuro foi Satanás, não foi Deus. Porque ele disse para Adão e Eva, no dia em que comerdes, no dia, apontando para o futuro, vocês serão iguais a Deus. Quando eles já eram iguais a Deus, semelhantes à imagem de Jesus. O Senhor nos dá o quê? Perspectiva de eterno. Ele nos deu uma garantia do que é eterno e não uma expectativa sobre o que é futuro, porque o futuro somente a Ele pertence. Então pare de se desesperar pelo dia de amanhã que nem chegou e você nem sabe se chegará para você. Então nós sofremos inutilmente. E Satanás, ele usa justamente das oportunidades que você dá para atacar. Por isso é que ele fala, o leão está ao derredor. Sabe o que é isso? Ele está como quem está à espreita, só espera da oportunidade. Não, Satanás ele não te toca se você for um cristão. Você não precisa perguntar o nome dele, você não precisa falar com ele, você não precisa de loções mágicas. Você precisa viver segundo a palavra. Se você viver segundo a palavra, ele não chega perto de você. Mas se você der brecha, ele vai atuar. Amém, irmãos? Então não fique a uma caça a Satanás. Viva sobre o olhar e a perspectiva das Escrituras. Porque se você viver segundo a palavra, ele não tem poder sobre você. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé? A resposta, irmãos, quando falado de Satanás, não é fuga. Pedro vai falar o seguinte, resistência firme na fé. Resistência. Ah, Francis, mas o que me motiva a permanecer resistente na fé? Aí Pedro fala, olhe para os teus irmãos que estão sendo perseguidos e mortos e não estão negando a fé. Essa é a nossa motivação e esperança. Porque a mesma fé que eles têm pode estar conosco. E isso tem uma mensagem para nós. Quebre o isolamento. Comunidades que estão firmes no Senhor não estão sozinhas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu gostaria de deixar orientações práticas para os irmãos, diante de tudo isso que nós ouvimos, e gostaria de orar com os irmãos. Então, irmãos, o que fazemos com tudo isso que ouvimos? Eu não quero que vocês saiam daqui só com mais informações na cabeça. Pedro não escreveu para teólogos, ele escreveu para pessoas com medo, pessoas cansadas, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que precisavam acordar na segunda-feira de manhã e lidar com os problemas da vida. Então, deixa eu te dar 3 coisas concretas aqui. Se você é presbítero, líder na igreja, aspira ao ministério, que grande privilégio. Se você lidera de alguma forma nesta casa, eu quero que você faça um exame sincero essa semana. Não comigo, óbvio, com Deus.
Pergunte: estou servindo por obrigação ou de coração? Estou sendo exemplo ou estou dominando? Se você sentir que tem alguém se afastando, alguém na borda do aprisco, alguma área onde você sabe que o leão está rugindo perto de alguma ovelha, não espere, vá. Essa semana, não no próximo mês, quando der tempo. O pastor que se deita na porta, ele não escolhe a hora. Ele está lá quando o perigo chega, em todo momento. Se você é membro dessa igreja, olhe para dentro de você essa semana. Você está submisso porque ama essa igreja? Ou você está aqui só porque ainda não foi embora? Existe diferença entre as duas coisas e Deus sabe. E mais, se alguém aqui está carregando uma ansiedade que já devia ter entregado ao Senhor, eu quero que você nomeie ela hoje. Não de forma genérica. Concreta e jogue sobre ele. E depois, fale com um irmão maduro da nossa igreja. Não carregue o fardo sozinho. E se você está aqui pela primeira vez, ou ainda decidiu se essa poderá ou não ser sua casa, ou está à procura de igreja, talvez você já seja cristão, mas está sem igreja, andando sozinho, vendo conteúdo de internet, vivendo de memória de uma fé que já foi mais viva. Se esse é o seu caso, eu preciso te dizer com amor, você precisa de uma igreja local. Não um pastor que você vê na tela. Uma igreja com pastores que conhecem o seu nome e vão prestar contas a Deus pela sua vida. Mas talvez você esteja aqui hoje e ainda nem conheça Jesus de verdade. Talvez você esteja só observando, testando, vendo se isso aqui faz sentido para a sua vida. Eu quero que você saiba uma coisa antes de qualquer decisão sobre igreja. Nada disso que eu falei hoje, sobre pastores, sobre cuidados, sobre aprisco, faz sentido sem primeiro você conhecer o pastor supremo das nossas almas. Ele não te pede para arrumar a sua vida primeiro. Ele te chama como você está. Com a sua ansiedade, com o seu cansaço, com a sua dor, com as suas perguntas. Pedro disse que o Deus da graça vai te chamar à sua eterna glória em Cristo. Esse chamado começa hoje, se você quiser responder. E para todos nós, igreja, tem uma área da sua vida hoje onde você está agindo como se tudo dependesse de você? Seu trabalho, sua família, sua saúde mental. Identifica ela. E essa semana, meus irmãos, vista-se de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E dessa graça, é dessa graça que você precisa. E não da sua própria força. O Deus de toda graça, depois de termos passado por um pequeno sofrimento nessa terra, Ele fala aqui no fim da carta, que vai nos aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortalecer e vai nos estabelecer. Amém? Essa é a promessa, irmãos. Segura nessa promessa. E lança ansiedade sobre ele.